Olá, povo querido e abençoado do nosso Deus, passando para uma oração. A oração, ela move as mãos de Deus. A oração, ela funciona como trilhos, onde a grande e poderosa locomotiva conduz os vagões supercarregados, né, e pesados. Mas a locomotiva, a máquina que puxa o trem, ela precisa dos trilhos. Foi Deus quem estabeleceu. Deus poderia e pode fazer qualquer coisa sem a participação do homem. Mas ele foi do seu agrado, né? E o que dá prazer a ele é demonstrar força e poder através do homem. Por isso o homem foi feito à sua imagem e semelhança. Talvez você se ache tão insignificante, e nós somos mesmos insignificantes, pequenos. Para Deus, não. Deus investiu todo o projeto dele no homem. Nós fomos feitos imagens de Deus. Depois de ter feito muitas coisas extraordinárias, Deus se dirigiu ao Filho que estava ao lado dele, antes de ter vindo, né, ao mundo. Ao próprio Jesus Cristo, ele disse no plural: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança são duas coisas distintas. Imagem é aparência física. Semelhança é conduta, caráter, proceder. Tanto é que, quando Deus se refere a Jó, falando com Satanás, ele diz assim: você observou Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Olha a expressão de Deus. Porque até os cultos, os sábios, entre aspas, né, dizem que semelhança tem a ver com o físico, mas não tem. Porque todos os homens, se fosse assim, todos os homens iriam se parecer, porque ambos, os homens, têm braços, pernas, enfim, semelhança física uns com os outros. Então, quando Deus se refere à semelhança, ele fala de caráter. Ele diz: não há na terra ninguém semelhante a Jó. E algum parente de Jó certamente se parecia com ele. Então, não é dessa semelhança. A semelhança a que Deus se refere é caráter, é proceder, é conduta, é fé. Tá? E o homem foi feito semelhante a Deus. Hoje o homem perdeu essa semelhança. Fisicamente falando, imagem de Deus o homem ainda é. Mas semelhança de Deus é preciso nascer de novo. Jesus falou isso para Nicodemos, né? Então, eu vou falar para você hoje na palavra um pouquinho do que Deus fez e das palavras de Paulo em relação a isso tudo. Mas antes eu quero orar com você. Vamos falar com Deus. E domingo vai ser a Santa Ceia, tá? A cerimônia mais importante da igreja. Acontece todos os meses, sempre no segundo domingo do mês. E será em todas as igrejas mundial do poder de Deus, no Brasil e no mundo. Portanto, a Santa Ceia nesse domingo estaremos juntos, se Deus quiser, às 9 da manhã. 9 da manhã, você e eu, e toda a nossa equipe, bispos e pastoras, né? A bispa Francileia e eu estaremos ministrando a Santa Ceia, domingo agora, às 9 horas da manhã. Tá? Vai ser grande demais, chega cedo, vai ser muito forte, é o terceiro domingo de Jó, terceiro domingo da adoração. Pai querido e maravilhoso, Senhor dos exércitos, nós entramos na tua presença, Pai, em oração. E é a nossa arma, é a nossa defesa, é o nosso caminho, é o escape, é a saída para tantas situações adversas, difíceis, até mesmo de compreender.
mas o Senhor nos deu missões, responsabilidades e nos capacitou, embora às vezes sentimos as nossas forças poucas, pequenas, diante de tão grandes obstáculos. Às vezes sentimos que não há espaço para alegria, para felicidade, para exultação e comemoração. Mas aí quando o Senhor diz que a peleja é sua e diz: alegrai-vos e sede pacientes, enfim, nos orienta que mesmo na aflição, na tribulação, na adversidade, devemos exultar, comemorar. Então, nós temos que confiar em Ti, na Sua promessa, na Sua palavra, que em breve os adversários, inimigos da cruz do Senhor, eles serão envergonhados, colocados nos seus devidos lugares, um por um. E aqueles que te servem vão triunfar. E é isso que nos dá ainda ânimo, força, coragem e nos alimenta, Pai. Por isso estamos aqui orando de novo, novamente. Até porque eu não venho pedir por mim, não. Eu venho pedir por aqueles que estão aflitos, que se sentem fracos, incapazes de tirar do Senhor o livramento, a solução, o sustento. Incapazes, isso no pensamento deles, se sentem tão pequenos e talvez pensem que o Senhor não os escuta. Na verdade, os pequenos são ouvidos e atendidos primeiro. O Senhor é diferente dos homens. O Senhor socorre primeiro aqueles que são desprovidos, os quebrantados. Aliás, o Senhor disse isso. O homem para quem eu olharei, embora eu tenha feito todas essas coisas, é este, o abatido de espírito, aquele que tem um coração quebrantado, é fraco, necessitado, mas que espera em Ti. Então manda a sua cura para aquela criaturinha pequena, anônima, que já tomou remédio, já se desesperou diante de resultados de exames dela e do filho. Aquele pai que está apavorado porque o filho foi diagnosticado com câncer, com leucemia ou com uma doença incapaz da ciência tratar, incapaz dos remédios curarem. Então cura o Senhor com a sua mão forte. Alivia o coração dessa mãezinha, liberta o filho das drogas, da criminalidade, da prostituição. Tire esse fardo pesado, este peso insuportável que essa mãe está carregando, que essa esposa está suportando, que este homem, este pai de família está vivenciando. Liberta a família com o teu poder grandioso. Cura do câncer, do diabetes. Coloca, Senhor, os rins para funcionarem. A criatura que fica na máquina de hemodiálise. Meu Deus, abre portas. Prospera essa pessoa que está aflita. A empresa falindo, no vermelho. A indústria fechando. Escritório, Pai, já não produz mais nada. Esse profissional liberal apavorado, mas que ora conosco. Abra as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medidas. Prospera o que é a coluna da tua obra, homens e mulheres. Abra as janelas dos céus sobre os ciganos, os índios. Pai, prospera esse povo que sustenta a tua obra. E nesses dias, prepara uma multidão para investir na tua obra. Meu Pai, dê saúde plena, dê prosperidade, dê livramentos. Abençoa a tua igreja, defenda a tua obra, seja advogado da tua obra. Julga com justiça, Pai. E aqueles que se acham capazes, poderosos,
e arrogantes e prepotentes, os tiranos que sejam envergonhados. Pai, consagra essa água. E quem beber seja curado, liberto de qualquer enfermidade ou dependência química. Abençoa, fortaleça os fracos. Abençoa os bispos, pastoras, pastores e missionários, obreiros. Abençoa os funcionários dessa igreja, dessa obra. E todos que fazem a tua obra, independentemente da denominação. Meu Pai, consagra poderosamente, faz milagres. Eu te peço, abençoe tua serva, a bispa Francileia, a Raquel, a pastora, a Juliana, seus filhos, que são nossos netos, proteja-nos e guarda a todos. Abençoa os médicos e a todos os profissionais liberais, as autoridades deste país, os que tremem da tua palavra, os que temem ao Senhor, e os que batem de frente, que cada um seja colocado no seu devido lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada. Graças a Deus. Vamos à palavra de Deus, em nome de Jesus. Romanos capítulo 15, a partir do versículo 17. Romanos 15, 17. O apóstolo Paulo diz assim: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Nenhum homem deve se gloriar ou se vangloriar, se achar capaz disso ou daquilo, poderoso, perfeito, ou autor desta ou daquela obra. Mas o apóstolo Paulo tinha um ministério tão abençoado e aprovado por Deus. Ele estava sendo muito perseguido e criticado. Inclusive, os próprios colegas tinham grandes ciúmes dele. Tá? Você sabe da desavença que houve entre Paulo e alguns dos apóstolos. E ele foi designado apóstolo, pregador, mestre dos gentios, que somos nós. Um privilégio para nós, na verdade. Imagina o professor que tivemos, o mestre que tivemos, um dos mais bem-sucedidos apóstolos. E olha que ele veio depois, né? E não foi ninguém que evangelizou o apóstolo Paulo. Ele teve a vida abençoada por Estevão. Quando foi apedrejado, ele segurava lá as mochilas e dava suporte para que os assassinos apedrejassem. Ele era o Saulo. E Estevão, em vez de amaldiçoá-lo, e pegaria a maldição, o abençoou e perdoou. Não é verdade? Olha que exemplo para nós, que às vezes nos sentimos indignados, né? Com tantas perseguições e maus tratos nesse mundo. Mas ali foi o Espírito Santo que o orientou, porque naquela bênção que Estevão ministrou quando estava sendo apedrejado, Paulo foi um dos contemplados. E olha no que virou o Saulo, no caso. Se transformou no Paulo abençoado. E ele disse: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes à obra. Quer dizer, no que diz respeito a Deus, a obra de Deus, eu posso me gloriar, ele disse. Porque ele sabia que ninguém era tão usado quanto ele na obra de Deus para operar maravilhas e anunciar a salvação. No versículo 18 ele diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Quer dizer, eu não vou fazer das coisas que eu sei em relação às leis, porque ele era também um mestre, né, das leis. Aliás, um dos motivos pelos quais Paulo ou Saulo perseguiu a obra foi o fato dele ter grande conhecimento das leis
dos judeus. Ele disse: eu não vou ousar falar de qualquer coisa ou manifestar pensamentos e sentimentos através de escritas ou palavras, a não ser das coisas que Deus faz, que Cristo fez por meu intermédio, como ressuscitar mortos, purificar leprosos, curar paralíticos, até mortos Paulo ressuscitou em Cristo Jesus. Então ele falou: disso aí eu posso falar. Tá? E é com base nisso aí que eu desafio os tiranos, que eu desafio os mentirosos, os caluniadores. Parte deles é jornalista, parte deles é autoridade, é do judiciário, é da política. Eu desafio não no sentido de confrontá-los e como desobedecendo-os, mas pedindo que eles tenham atenção e entendimento e busquem Deus, o que significa isso que Deus faz através da minha vida. Quando eu abraço um leproso, um canceroso, um acometido de uma doença mortal, e Deus faz o que vocês têm visto aí. E eu pergunto: qual deles pode ocultar isso? Por maior que seja a autoridade desses aí, concedida por Deus, quem desses juízes ou promotores, ou autoridades políticas, quem pode ocultar o que Deus faz através da minha vida, da minha fé, da minha unção? Se podem, que façam. Então provam, por favor, eu estou pedindo. Provem que eu estou mentindo, que eu estou enganando, que eu estou iludindo alguém, e que essas obras que Deus faz, comprovadas por exames médicos, que são verdadeiras autoridades no assunto, nem um promotor, nem um juiz, nem um ministro, nem um governador, ou prefeito, ou presidente, ninguém pode afirmar que essas obras que eu mostro são falsas, não são verdadeiras, porque se podem provar, então me prendam, tá? Me condenem dizendo: ele cometeu crime de charlatanismo, curandeirismo, ou enganar a fé cristã. Os senhores não podem, porque os próprios médicos, as únicas autoridades no assunto, carimbam, comprovam que a fé cura e que Deus faz através do Valdemiro. Se eles próprios mandam pessoas na igreja para eu abraçar e profetizar na vida delas. Tá? Nenhuma grande autoridade, seja ela política ou do judiciário, tem competência para decidir no âmbito, na área da saúde. Os médicos são autoridades. E eles se renderam. Os principais deles, eles mandam lá. E também podemos submeter essas pessoas a exames, antes e depois. E eu sempre os apresento dessa maneira, antes e depois. Então foi isso que Paulo quis dizer. Eu não ousarei discorrer, ou dar parecer, ou discutir com essas autoridades qualquer outro assunto. Mas no que diz respeito ao que Deus faz, ele está dizendo aqui em Romanos 15, e a partir do versículo 17. O que Deus faz através de mim, eu posso gloriar-me. Paulo está dizendo: eu não farei isso. Eu não sou um Paulo, eu sou muito pequeno, insignificante. Mas que Deus me escolheu para fazer isso. E para fortalecer os gentios, o povo dele, através dos milagres, através de mortos que ressuscitam, de cancerosos terminais que são curados, de aidéticos, eu tenho tudo lá comprovado. Isso eu posso discorrer-me, não me gloriar, como Paulo fez e disse que podia. Eu não me acho no direito de me gloriar, porque eu não sou parte deste milagre. Foi Deus quem me escolheu para isso. É 100% obra de Deus, mas que os milagres estão aí
para quem quiser examiná-los, para quem quiser submeter a exame médico. Este povo que estava para morrer, que estava em coma, que estava na fase final da vida, e que Deus trouxe de volta através da minha fé, isso aí eu desafio quem quiser ser desafiado. Vocês sabem, o Senhor sabe, senão já teriam me prendido ou feito qualquer coisa. Não fazem porque sabem que a minha fé em Deus, ela cura, ela liberta, ela restaura, ela transforma vidas. Os senhores sabem disso. Isso é provado, é comprovado. Então Paulo diz assim: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. São coisas concernentes a Deus que eu estou dizendo aqui. Porque não ousarei discorrer-me, tá? Ou discorrer, perdão, sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Isso aí eu posso, mas não farei. Para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Eu tenho palavras e obras na obra de Deus. Por força de sinais e prodígios. Versículo 19. Por força de sinais e prodígio, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém até a circunvizinhança, né, até o Ilírico, que é uma província romana, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, onde os outros apóstolos tinham pregado. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito acerca dele. Quer dizer, o ateu, ele confessa, como no último domingo, que conheceu Cristo através da minha fé, dos sinais, dos prodígios, dos milagres que Cristo faz através de mim. Isso é comprovado. Contesta isso. Vai para a justiça, vai no Ministério Público, vai na justiça. Convoca os médicos que você conhece para examinar aqueles em quem eu dei um abraço e que eram leprosos, e que eram cancerosos, e que estavam para morrer com os dias contados. Eu queria que o nosso diretor, ou os nossos diretores, ilustrassem a palavra com uma criancinha, um bebezinho que tinha 2% de vida. Do último domingo, uma linda menina, lindos cabelos ela tem agora, e ela estava carequinha, e já na fase da recuperação ela esboça ali um sorriso numa das fotos, que mexe muito conosco. Um bebezinho, eu não me lembro bem eu acho que é do Espírito Santo, se eu não me engano, que estava condenada já. O médico deu 2% de vida. Com leucemia, num estado muito avançado, 2% de vida. E eu coloquei a mão sobre a foto daquela bebê, daquela criança. E o resultado agora é o que você vê aí. Está linda, a tia levou a foto. Aí eu pergunto, o que o médico vai dizer numa situação dessa? Vai dizer que Deus fez. Através de quem? De um sujeito insignificante, maltratado, perseguido, humilhado nesse país? Talvez pela minha cor. Talvez por não pertencer à alta sociedade, à elite brasileira. Porque eu vim do lixo. Eu vim dos becos. Eu vim dos desvalidos. Daqueles que não oferecem nada à sociedade a não ser a fé, a esperança e a unção dos prodígios, dos sinais e dos milagres. Isso Deus me deu, você não pode tirar de mim. Ninguém consegue tirar isso de mim. Ninguém.
por maior que seja a sua autoridade aí no judiciário ou na política, e você não gosta de mim, me odeia sem motivo, você nunca vai tirar de mim o que Deus me deu. Tá bom? Então, domingo agora, outro domingo de grandes milagres. Será o mais abençoado da história do ministério. Vai ser a grande Santa Ceia de Jó e da adoração e dos grandes milagres. Ajude o ministério, ajuda a obra, compartilha aí a mensagem, o vídeo. Deus abençoe, um beijo no coração, fiquem com Deus.